John MacArthur, autor com mais de 9 milhões de livros vendidos. Uma vida perfeita. Tudo o que a Bíblia revela sobre Jesus, de Gênesis a Apocalipse. Seja muito bem-vindo ao canal de Passagem, me chamo Miguel e hoje eu quero te mostrar um livro que me surpreendeu muitíssimo. Mas antes disso eu quero tecer aqui um agradecimento muito especial ao irmão Bruno aí do canal Teologia, que tem me incentivado bastante. Eu quase cheguei a parar com o canal, né? Deixei de postar há umas 2 semanas atrás aí, e ele se dispôs a editar um vídeo de uma live que eu fiz aí há quase um ano já. Ele editou aí o vídeo, aí eu peguei e postei no canal, e com isso o canal não ficou sem vídeo. Então, irmão Bruno, Deus lhe abençoe, meu irmão, e você é uma bênção de Deus na minha vida. Foi um amigo que a internet me deu, então muito obrigado, meu irmão, tá? Só Deus para te abençoar. E você que não conhece o irmão Teologia, vá lá no canal dele. Olha só, um canal aqui de 1000 inscritos, indicando o outro canal de mais de 10 mil inscritos, minha gente. Tem cada vídeo lá que você com certeza vai gostar demais, tá? Sobre a história da igreja, alguns personagens da Reforma Protestante e assim por diante, tá bom? Dá uma conferida lá no canal Teologia. Então, o livro que eu estou falando hoje é este aqui, Uma Vida Perfeita, aqui de John MacArthur. Eu comprei este livro aqui devido a ser do John MacArthur, vou ser bem sincero. Então eu não me atentei muito às especificações do livro em si. Mas quando eu comecei a ler, gente, é uma obra aqui que você precisa conhecer, tá? Fala da vida de Cristo do início ao fim, juntando todos os evangelhos. Ele incorporou todos os versículos aqui para contar a história de Cristo, tá? Ele pegou como base aqui o livro de Mateus. Então a base deste livro aqui são os versículos do livro de Mateus, e ele enxertou os outros versículos de outros evangelhos, né? De Marcos, Lucas e João. E com isso harmonizou todos esses versículos para contar a história de Cristo do início ao fim, tá? Sem nenhuma lacuna, você vai conhecer passo a passo por onde Cristo andou, passo a passo de suas ações, pelo menos na concepção de John MacArthur, tá certo? Espero que você goste deste vídeo, tá? E vamos ao review. Linda pátria, estou bem longe. Um dos mais completos estudos de Jesus do começo ao fim da Bíblia. A unidade temática é um dos aspectos mais significativos das Sagradas Escrituras. Em seus 66 livros, o texto bíblico mantém coerência desde o início de todas as coisas em Gênesis até o epílogo triunfal em Apocalipse. E em sua totalidade, direto ou indiretamente, aponta para o seu principal assunto, Jesus Cristo, o Salvador. Por 40 anos, o conceituado teólogo John MacArthur costurou, versículo por versículo, as conexões que ligam Jesus do início ao fim da Bíblia. O resultado é o livro Uma Vida Perfeita, o minucioso trabalho de um dos mais conhecidos mestres cristãos de nosso tempo. Nesta obra, o autor conduz o leitor através das Escrituras a uma fascinante jornada pela história perfeita de Jesus Cristo. Nossa intenção é a apresentação integral daquele que é Emmanuel, Deus conosco, o Verbo eterno que se fez carne, o Filho de Deus preexistente, coexistente e autoexistente, que se tornou Filho do homem para morrer e ressuscitar para a nossa salvação. Para os cristãos, o conhecimento do Senhor Jesus é o meio de graça supremo pelo qual somos santificados, isto é, cativados e transformados em sua imagem. Como Paulo explicou aos Coríntios, e todos nós, que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18. John MacArthur escreveu mais de 150 títulos e é considerado um dos mais influentes líderes cristãos da atualidade, frequentemente convidado para entrevistas na grande mídia norte-americana. Pastor da Grace Community Church, em Sul Valley, Califórnia, onde vive com a esposa Patrícia, ele dirige o ministério eletrônico Grace to You,
com transmissões de rádio nos Estados Unidos e em outros países de língua inglesa, e já vendeu mais de 9 milhões de livros em todo o mundo. É o autor da obra A Outra Face, A Parábola do Filho Pródigo e Pai Sábio e os Filhos Brilhantes, publicado pela Thomas Nelson Brasil. Temos aqui a obra Uma Vida Perfeita, de John MacArthur. Então nós temos aqui uma folha de rosto, mais outra folha de rosto, e temos aqui a ficha catalográfica com as informações do livro. Aqui nós temos o sumário. Como podemos ver, o livro é dividido por partes, tá? Temos aqui a primeira parte, segunda, até, vamos ver aqui, a 11ª parte, tá bom? Como você pode ver aqui, o livro ele vai contar a história do início ao fim. A princípio nós temos aqui, ó, a espera do Senhor Jesus Cristo. Aí nós temos a introdução aqui como, ó, Jesus Cristo, o Criador e Salvador preexistente. Aí temos a queda da raça humana no pecado, a maldição sobre a criação, a necessidade da humanidade de um Salvador, o descendente prometido de Abraão e assim por diante, tá? Então, nós temos aqui a primeira parte, como uma parte introdutória, apesar de nós já termos aqui uma introdução, mas aqui ele vai falar tudo o que aconteceu antes da vinda de Cristo, certo? Aqui nós temos o início do Evangelho de Jesus Cristo. Aqui começa as citações bíblicas, né? O agrupamento dos versículos colocados em ordem. Aí nós temos o início do Evangelho de Jesus Cristo. Temos aqui o início do ministério de Jesus. Aí temos da Páscoa de 27 depois de Cristo, a Páscoa de 28 depois de Cristo. Aqui de 28 depois de Cristo a 29 também da Páscoa. Então nós temos aqui toda a vida de Cristo. Também de 29 depois de Cristo a 30. Aqui ele vai falar sobre os 3 anos, né, do ministério de Cristo, até a Páscoa de 30 depois de Cristo, né, a 7ª parte. Aqui nós temos a semana do sofrimento do Messias, ele vai discorrer. A sala superior na véspera de sua morte. Temos aqui a 10ª parte, a crucificação, a ressurreição e a ascensão. E aqui temos aqui algumas reflexões do Novo Testamento, né, sobre o Evangelho de Jesus Cristo. É como se fosse uma espécie de conclusão, onde ele vai abordar a centralidade da morte de Cristo. Isso aqui é muito lindo ler essa parte aqui, eu gostei demais. A vitória da ressurreição de Cristo, a maravilha da glória ascendida de Cristo, a certeza do retorno de Cristo. A salvação é somente pela graça, somente pela fé e somente em Cristo. E hoje é o dia da salvação. Então nós temos aqui o sumário, transcorrendo aí toda a vida de Jesus Cristo para você. Aqui nós temos uma introdução que foi escrita pelo próprio John MacArthur. Ele vai falar aqui um pouco do ministério dele e da intenção do livro, né? Ele vai falar aqui que pregou o evangelho por vários anos, né? A parte dos primeiros 4 evangelhos, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. Ele vai fazer algumas divisões, vai falar sobre Mateus, que apresentou a Cristo, Jesus como Messias e Reis, de Lucas também como Filho do Homem, de Marcos mostrando Jesus como servo, e de João mostrando aí a divindade de Cristo. Ele vai falar também que pregou por mais ou menos 25 anos, olha, parágrafo por parágrafo, de todo os evangelhos, né? Aí ele vai reunir, é muito interessante como foi que ele pensou sobre este livro. Então ele vai pegar o livro de Mateus e a partir do livro de Mateus ele vai enxertar os versículos de outros livros como Lucas, João e Marcos. Então ele vai criar um corpo sólido, ele vai criar uma harmonização dos evangelhos contando a vida de Cristo do início ao fim, cronologicamente, pelo menos como ele pensa, né, que esses versículos podem estar harmonizados. Então ele faz isso de forma preciosíssima. E olha só o que é que ainda tem aqui, gente. Eu vou mostrar aqui para você rapidão. Então, além de ele reunir, né, porque muitas vezes surge essa dúvida, né, do passo a passo do ministério de Cristo.
Mateus às vezes deixa uma lacuna, Lucas também, Marcos e João. Então ele reuniu tudo isso e formou uma história só, que ficou espetacular. Gostei demais deste livro. Sem contar, né, que foi lançado recentemente o livro dessa mesma estrutura sobre a vida de Paulo. Imagina aí, né? Então nós vamos ter aí a vida de Paulo cronologicamente do início ao fim, saber quais foram os passos que ele deu durante a sua vida. Então nós temos aqui a introdução e aqui nós temos a primeira parte sobre a vida de Cristo, né? Primeira parte, a espera do Senhor Jesus Cristo. Aqui, pessoal, que está a preciosidade desta obra. Olha só, além de ele colocar versículo por versículo, você pode observar aqui ó, que tem algumas notas, ó. E a nota de rodapé é nada mais, nada menos extraída da Bíblia do John MacArthur. É essa mesmo que você tem aí disponível para a vida, né? A Bíblia de Estudo John MacArthur. Então temos na roda de rodapé aqui, ó, várias palavras aqui com explicações, né? Extraída da Bíblia de Estudo John MacArthur. Então, conforme você vai lendo, você vai tendo algumas dúvidas, e aqui embaixo as informações sobre os textos. Então, apesar de o livro ter 574 páginas, a leitura dele é simples. Olha só, aqui já começa, ó, no início criou Deus os céus e a terra, no princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus e assim por diante. E o texto em si é só isso aqui, ó. Olha o tamanho. Então você lê isso aqui rapidamente, né? Não é uma leitura cansativa. E o que tem mais aqui é nota de rodapé, né? Que é da Bíblia de Estudo MacArthur. Olha aí as notas de rodapé, como tomam bastante espaço. Olha isso aqui. Então o corpo do livro é este, tá bom? Ele vai juntar todos os versículos aqui, tanto dos evangelhos, como também das cartas de Paulo, e vai reunir tudo para formar um corpo só, né, da história de Cristo. Então, como ele está dando aqui uma introdução, falando sobre a necessidade da humanidade de um Salvador, ele traz versículos aqui de Romanos, olha aqui, ó, de Efésios, temos aqui, cadê, mais Romanos, Isaías. Então ele vai trazer todos os versículos todos não, né, os que estão relacionados com o tema, que é sobre a humanidade, a necessidade da humanidade de um Salvador. Então ele vai reunir todos e vai jogar aqui. E, gente, ficou de uma harmonia que eu fiquei impressionado com a precisão dos versículos que ele colocou. E se você for juntar, dá um corpo perfeito aqui de um texto. Então o MacArthur fez um trabalho aqui primoroso. E você precisa comprar essa obra, tá bom? Se você quiser conhecer mais sobre Cristo, com certeza você precisa ler esta obra. Então, a obra, como vocês viram lá no sumário, ela é dividida desta maneira, tá? Em partes, né? Dos 3 anos de Jesus aqui na Terra. Aqui as notas de rodapé também. Essas notas de rodapé também da Bíblia de Estudo MacArthur. Maravilhoso. Gostei demais. Auxilia muito, né? Nas dúvidas que às vezes aparecem. Aí ela vem aqui para nos iluminar, né? O nosso conhecimento. Aí aqui, ó, lá no final ele vai fazer a conclusão, né? Opa, grudou aqui. Vai falar sobre reflexões do Novo Testamento sobre o Evangelho de Jesus Cristo. Aí ele vai dar uma conclusão. Aqui vai falar da centralidade da morte de Cristo, aqui como as referências, ó, caso você queira conferir. E aqui a mesma pegada. Juntou aqui, ó, vários versículos, ó, Gálatas, Filipenses, Hebreus, Filipenses novamente, 1 Pedro, Hebreus e assim por diante. Então esse livro na verdade são duas ferramentas, né? Nós temos a harmonização de todo os evangelhos, contando a história de Cristo do início ao fim, e temos também um apoio aqui da Bíblia de Estudo MacArthur para você se aprofundar mais e tirar algumas dúvidas, né, que surgem durante a leitura. Aí aqui, daqui em diante, é a conclusão deste livro, que com certeza você deve tomar conhecimento, deve comprar essa obra e ler
e conhecer mais, né, sobre o nosso Cristo, pois Cristo é o centro de nossas vidas, né, minha gente? Então nós temos aqui a obra Uma Vida Perfeita. Se você gostou deste vídeo, tá? Deixe seu comentário, curta aí, comente aí o que você achou desta obra, tire algumas dúvidas. Se você quiser fazer qualquer pergunta, deixe aí no comentário, tá? Que eu estarei respondendo. Espero que você tenha gostado deste vídeo e um grande abraço.